Hoje tá gelado aqui em Teresópolis, por isso que eu tô assim, ó, até o pescoço. Moro na cidade serrana e aqui, quando tá ventando e frio, sem chuva, mas aquele vento de cortar a orelha. Não sei como é que tá na tua região aí. Bom, vamos lá. A revolução do mundo digital com o uso de agentes de IA. O que está acontecendo nesse mundo digital com a inteligência artificial ajudando a gente a organizar a nossa empresa? Sempre venho aqui e falo sobre isso, mas para quem não me segue ainda, para quem nunca viu esses vídeos que eu faço aqui, o que está acontecendo hoje são agentes aplicando o que já tem de conhecimento dentro deles para você ter uma direção naquilo que você precisa resolver. E hoje eu vou falar aqui sobre os agentes de hotelaria. O que são agentes de hotelaria? Esse agente que eu criei, ele te ajuda a treinar a recepção, treinar o recepcionista, mas ele vai muito além. Hoje eu estava fazendo um teste com o Elimar, e aí ele estava me falando como que ele queria as coisas, o que ele precisava. O agente foi desde atender o cliente, até tirar as dúvidas dele, até ver a parte de como que ele respondia os hóspedes, para as dúvidas que os hóspedes tinham, como que ele cadastrava no Expedia para poder fazer aí o cadastro da pousada dele. E ele é uma pequena pousada. E aí ele deixou até um depoimento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Esse é o Elimar, eu vou disponibilizar o depoimento dele aí. Bom, gente, beleza? Então hoje eu quero falar sobre, na realidade eu quero fazer um agradecimento especial ao Márcio Campos, porque ele já tem uma pousada em Teresópolis, né, uma pequena pousada, e por eu ser pequeno, né, e hoje a concorrência está muito grande, e eu não tenho espaço para a área de lazer, não tenho espaço para ampliar minha pousada, então fica difícil até competir, com os grandes hotéis e grandes pousadas que estão sendo criadas, mas eu sempre busco melhorar, dentro das minhas possibilidades. Então, só que antigamente eu levava horas, anos, dias, meses para poder elaborar alguma coisa. E através do Márcio, ele com muita sabedoria, ele pode me ajudar com uma coisa simples, mas que são poucos que têm a capacidade de fazer. Que no caso, ele criou um agente especial do ChatGPT, a inteligência artificial. E isso fez com que possa ter agora como se fosse um guia do meu lado, 24 horas por dia, para tirar todas as minhas dúvidas, para me dar sugestões, para me dar opinião, e para me ajudar tanto na administração, como na elaboração, como também no desenvolvimento, nas ideias. E é uma coisa muito incrível. O trabalho do Márcio foi simplesmente sensacional e atender exatamente as minhas necessidades aqui da pousada. Então, mais uma vez, agradeço ao Márcio e estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aí. Bom, galera, então o que esse depoimento representa para mim? Esse depoimento representa para mim o que o agente está ajudando as pessoas a fazerem nas suas pousadas, hotéis e assim por diante. Ele ajuda você onde você tem a dificuldade, a dúvida. Então, ele te ajuda a fazer N coisas dentro da plataforma que a gente está construindo esses agentes, que no caso é o ChatGPT. Então, como é que você usa esses agentes? Vou compartilhar minha tela novamente com vocês aqui. E nós vamos falar um pouco sobre esse agente aqui. Excelência em recepção. Pessoas Soia. Esse é o nome do nosso agente.
Treinador com IA para recepcionistas de hotéis, pousadas e clínicas. Ensina encantamento, atendimento consultivo, empatia, solução de problemas e preparo para entrevistas com base nas melhores padrões de hotelaria mundial. O que eu quis desenvolver aqui? Eu quis desenvolver um agente que ele pudesse ajudar as pessoas que estão buscando uma vaga para que possa trabalhar na área de hotelaria, para treinar os recepcionistas que trabalham nos hotéis, nas pousadas, para ajudar os donos de pousadas e hotéis a organizarem toda a parte de marketing ali, vendas, retenção e o que eles precisarem, e também como que ele pode fazer isso pelas pessoas. Isso está dividido em módulos. Só que agora você não aprende mais, não é um curso onde tem lá escrito alguma coisa no PDF, ou então tem um e-book, ou então tem um curso gravado com aulas para você assistir. Não, ele já tem todo o conhecimento dentro do agente e agora ele simplesmente te pergunta as coisas e você automaticamente, na tua resposta, tem a solução daquele problema que você tem. E é simples assim que a coisa funciona. Vou ampliar minha tela aqui para você ver melhor como é que isso funciona. Só que eu vou pedir uma coisa diferente. Ao invés de eu clicar assim em começar e já receber as perguntas, vou perguntar assim, ó, poderia me dizer quais os módulos que você poderia me ajudar? Vamos ver se ele vai responder aí quais são os módulos que ele tem dentro dele ali. Claro, eu posso te ajudar com todos os módulos da trilha evolutiva de excelência em recepção, que formam um caminho completo para transformar seu atendimento em algo memorável e encantador, inspirado em grandes referências como Disney, Nanai, Fasano, Ritz, Carlton. Aqui estão os módulos que podemos explorar juntos. Módulo 0, Propósito e Cultura e Excelência. Módulo 1, Diagnóstico de Boas-Vindas. Módulo 2, Encantamento, Check-in, Check-out. Módulo 3, Comunicação como Inteligência Emocional. Módulo 4, Atendimento como Consultivo com Método Medir. Módulo 5, Resolução de Problema com Elegância. Objeções e Situações Delicadas. Módulo 6. Módulo 7, Pedido de Avaliação e Indicação. Módulo 8, Pós-Venda, Relacionamento com IA. Módulo 9, Presença Digital Inteligente. Módulo 10, Simulador Avaliador de Situações Reais. Módulo 11, Atitude Comercial Suave. Módulo 12, Desenvolvimento Pessoal e Bem-Estar. Módulo 13, Materiais de apoio e recursos visuais. Trilhas especiais personalizadas, ativadas sob demanda, com foco em situações específicas. Família com crianças, atendimento a gringos, clínica e spa. Se quiser, podemos começar agora. Módulo 1, Diagnóstico de Boas-Vindas, onde vou conhecer melhor você e personalizar a sua trilha de aprendizado. Posso te perguntar, você atende em hotel, pousada, clínica ou outro tipo de recepção? Então eu vou colocar aqui, atendemos em hotel. E aí ele vai continuar fazendo esse atendimento. Aí ele vai falar ali algumas coisas e tal. Qual dessas opções melhor descreve seu nível atual? Iniciante, intermediário ou avançado? Então vamos botar que a gente é aqui intermediário. E agora ele vai começar o atendimento. Ótimo, você está na fase intermediária, que significa que já domina os básicos e agora está pronto para elevar o nível do seu atendimento com mais encanto, estratégia e inteligência emocional. Etapas ideais para o seu momento: reforçar o propósito, avançar com técnicas de encantamento, aprimorar a comunicação emocional, atuar com atendimento consultivo, lidar com problemas com elegância. Mas antes de seguir, uma pergunta importante. Qual sua maior dificuldade ou desafio atual na recepção do hotel? Exemplos: lidar com os hóspedes exigentes, falar com a empatia, vender melhor, resolver conflitos, manter sorriso mesmo em dias difíceis. Vamos botar aqui, lidar com hóspedes exigentes, um exemplo. E isso aqui é um treinamento. Então, a pessoa que trabalha na recepção, que não tem muito conhecimento, ela vai começar do zero. A pessoa que já tem um conhecimento intermediário, ela vai ter mais algum ensinamento. E aqui ele está dando algumas sugestões. Ó. Módulo 5, Resolução de Problemas com Elegância. Neste módulo você vai aprender a usar o método Acalmar, que é o segredo dos hotéis mais sofisticados do mundo para transformar situações difíceis em momentos de encantamento. Acalmar, frase e postura que acolhem, acalmam, demonstram presença emocional. Assumir, reconhecer o desconforto do hóspede sem entrar em justificativa e defensivas. Agir,
resolver com rapidez, autonomia e empatia, ou saber encaminhar com elegância. Acompanhar, mostrar que você se importa e está acompanhando até que tudo fique bem. Encantar, finalizar algo especial que transforme a lembrança daquele momento. Situação, o hóspede chega irritado porque o quarto não está pronto no horário prometido. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Aí botou ali como que você pode aplicar. Entendo totalmente a sua frustração, Sr. João. O senhor confiou no nosso horário e nós não cumprimos como devíamos. Já estou resolvendo isso pessoalmente para garantir que tudo seja compensado. Enquanto finalizamos os últimos ajustes, gostaria de lhe oferecer uma bebida de cortesia no lounge. Pode contar comigo. Quer praticar essa simulação real agora para eu te dar nota e feedback? Posso aplicar um cenário com um hóspede exigente e ver como você responde. Deseja experimentar? Então, galera, isso que eu acabei de fazer aqui foi apenas uma simulação inicial de uma das soluções que você pode ter dentro do nosso agente de treinamento de recepcionista, para que o recepcionista saiba lidar com os problemas que os hóspedes vão ter. Com um hóspede exigente, então, se você treina antes e depois quando o cliente chega e aquela situação acontece, o recepcionista já está orientado, ele não vai ficar apavorado porque ele já sabe que aquilo pode acontecer. Então essas simulações, esses treinos, eu posso pedir para que o agente, por exemplo, seja o cliente e simule uma situação dessa comigo para que eu possa ter as minhas respostas e ele analisar as minhas respostas e sugerir melhores respostas. Com base em quê? Com base no estilo Disney, com base em atendimentos de hotéis famosos, com base em todo o conhecimento da internet que a inteligência artificial tem. Então agora você tem um auxílio, uma pessoa, não é uma pessoa, né? Um agente de tão familiar que ele até se parece com uma pessoa. Em formato de uma conversa, como se você estivesse conversando no WhatsApp. Então isso vai fazer total diferença para que o teu colaborador que está na recepção do teu hotel, tua pousada, independente do tamanho, se o teu hotel é um hotel gigante, como aqui em Teresópolis nós temos o Le Canton. Hoje eu falei com a Mônica Paixão, que é a CEO do Le Canton, e ela vai me ajudar me indicando lá o diretor de operações do Hotel Le Canton para que ele possa testar o nosso agente. Por quê que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho o experimento do Elimar, que é um hotel, uma pousada pequena, e agora eu tenho a visão de um hotel nível Brasil 5 estrelas, que é o Le Canton, que fica aqui em Teresópolis. E graças a Deus a Mônica me ajudou aí, me apresentou o Ricardo, né, o diretor operacional do Hotel Le Canton, e eu mandei um e-mail para ele para a gente testar esse nosso agente, e eu depois vou trazer aí o retorno do Ricardo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que a gente tenha testes em pequenas pousadas, em hotéis mais simples e hotéis do tamanho do Le Canton, com o significado do Le Canton, e isso vai ser muito gratificante para mim poder ter esse feedback. Por quê? Porque eu quero testar esse nosso agente, né, para que ele possa entregar tudo aquilo que eu programei nele, para que ele possa ajudar aí as pessoas a terem uma experiência fenomenal dentro do nosso agente. Se nós estamos ensinando como as pessoas terem um atendimento de encantamento, nós também temos que encantar os nossos clientes. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse. Então, a gente tem aquele foco de estar sempre com melhoria contínua, PDCA, Plan, Do, Check, Act. E isso está sempre contido no que eu faço. Eu faço isso sempre, eu sempre fiz isso na minha vida. Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu venho aplicando a metodologia PDCA. Planejando, agindo, checando e melhorando. Então, essa é a nossa forma de olhar para as coisas. E o nosso agente não é diferente. Só que ele foi criado para ser um treinador de recepcionistas. Só que como a gente tem dentro desse agente toda a inteligência artificial, qualquer coisa que você perguntar para ele relacionada à parte de hotelaria, pousada, hospedagem e tudo mais, ele vai saber te responder. Ele vai saber te ajudar. Ele vai ter conhecimento sobre aquilo. Então, mas qual é a diferença, Márcio, de eu perguntar para o ChatGPT e de eu perguntar para o teu agente?
Primeiro que o meu agente foi treinado para te levar numa trilha de conhecimento, onde tem os módulos, cada módulo foi pensado para resolver uma dor específica daquela situação específica que é o atendimento ao cliente, a forma de trabalhar em hotelaria, trabalhar em pousada e tudo isso. Ajudar, auxiliar o dono da pousada, uma pequena pousada, uma pousada de um proprietário só, uma pousada que tenha poucos colaboradores e treinar esses colaboradores. A segunda forma é por que ele pergunta ali se eu quero um hotel, se eu sou de hotel, se eu sou de pousada, porque de acordo com a tua resposta, ele vai se adequar àquilo que você precisa. Se você é de um grande hotel, como é o caso do Le Canton, se você já tem uma experiência maior, ele vai se adequar à tua experiência. Então ele vai resolver problemas de acordo com o tamanho e com a tua aplicabilidade. Se você tem uma pessoa aí que está trabalhando na tua recepção, ele pode treinar esse recepcionista, ele pode ajudar esse recepcionista a ter o entendimento de como que ele resolve problemas, de como que ele trata os hóspedes, qual o tom de voz, qual alinhamento, como é que ele gera rapport, como é que ele faz para atender os clientes. Hoje a gente estava conversando aqui com o Elimar e ele trouxe uma coisa muito legal. Por quê? O nosso atendente aconselhou ele a atender falando uma frase. E essa frase era de boas-vindas para a pessoa e tal, falando ali da felicidade que ele estava de ter o hóspede hospedado com ele e tal. E aí ele fez uma coisa assim bem interessante. Ele perguntou para o nosso agente o seguinte. Ele falou, mas e se a pessoa que chegou aqui chegou para o enterro de um ente querido? Como é que eu vou falar de felicidade num momento desse triste? Aí nosso agente pegou e falou, não, você está coberto de razão. Antes, então, de você poder entrar com essa frase, você tenta com essa frase sutil aqui entender qual é o momento do teu cliente. Porque depois que você entendeu qual é o momento do teu cliente, você vai depois poder falar se é por um lado de felicidade ou ajudar ele porque ele está num momento de tristeza e dificuldade. Então, até nisso, o agente se adequa às perguntas que a pessoa que está fazendo o atendimento com ele, o usuário, tem de dúvida, tem de experiência, de até, entre aspas, de implicar com o nosso agente para ver o que ele vai responder. E eu adoro quando essas coisas acontecem, quando os nossos usuários eles implicam com o nosso agente para entender como que ele se sairia numa pergunta difícil. E, assim, todas as vezes que você usar o nosso agente, eu, Márcio Canto, nem ninguém vai ter acesso ao que você está falando com o nosso agente. Porque como ele é um agente GPT, ele não guarda memória, ele não tem memória daquilo que você conversou com ele. Até para o próximo atendimento, ele não vai lembrar daquilo que você falou com ele antes. Ele está ali para resolver um problema pontual. Mas ele não me passa o que você escreve, ele não me passa o que você está fazendo, então você tem total liberdade para usar nossos agentes, porque eu não tenho acesso a nada que você responde. Eu só fiz montar esse agente para ele te ajudar da melhor forma possível. Mas você não precisa se preocupar, porque não tem ninguém olhando aquilo, aqueles dados que você está colocando ali, que você está respondendo, só você e o agente vão resolver naquele atendimento. Se você sair daquele atendimento e entrar de novo, ele não lembra o que você falou. E se você quiser sair e voltar, você copia tudo que você falou, salva numa pasta do Word qualquer, depois você joga isso de novo no agente e fala, nós falamos isso na última reunião, na última vez que a gente se falou, e agora eu queria retomar desse ponto aqui. Aí você consegue, porque ele vai entender o sentido do que você falou. Mas, se você está ali fazendo atendimento, saiu do agente, ele não vai guardar aquela conversa. Então, tudo que for importante, se você precisar de guardar, você copia e aí guarda em outro lugar. E aí depois você pode pesquisar e estudar, entender, ver e tal. Tudo bem? Então, o que a gente criou aqui? A gente criou um agente que ajuda na recepção da hotelaria, sim. Mas ele te ajuda na parte administrativa, ele te ajuda na parte organizacional, ele te ajuda em outras partes. Se você é diretor, por exemplo, e de hotelaria, ele vai te ajudar a resolver problemas de comando, de liderança, de como falar com as pessoas, de entender como é que você dá ordens, como é que você dá comandos para a tua equipe. E tudo isso foi modelado dentro do nosso agente. Então, a diferença maior entre um chat GPT normal, você tem que fazer um prompt,
entender do prompt e fazer uma pergunta, e ele vai te responder sobre aquela pergunta. O agente, ele vai te fazer várias perguntas para identificar em qual posição que você está, em qual momento você está, e vai ter uma linha de raciocínio que foi colocada lá pela pessoa que desenvolveu. No caso, que desenvolveu esse agente fui eu. Então, esse agente ele serve especificamente para resolver uma dor que você tem, e ele vai te perguntar de linguagem natural sem que você precise fazer prompt nenhum. Você só vai responder as perguntas que ele já está orientado a te fazer. Essa é a grande diferença do agente para um ChatGPT normal. E o nosso agente, que ele está construído dentro do meu ChatGPT, ele está entendendo que ele entende muito de marketing, vendas, retenção e inteligência artificial, porque ele se adequou ao meu ChatGPT e não a outro ChatGPT de outra pessoa, nem ao seu que está usando ele. Beleza? Então é isso que eu queria deixar de recado para vocês hoje aí, falando sobre o nosso agente, mostrando aí o nosso depoimento do Elimar, que foi uma pessoa que já testou o nosso agente para poder fazer algumas coisas. Hoje nós tivemos aqui um tempo conversando e falando sobre o agente, para ele entender como é que funcionava, expliquei para ele como é que funcionava, ele usou, fez várias formas de perguntas, de situações. Teve uma situação que ele botou de um cliente que reclamou sobre isso, sobre aquilo, e como é que funcionava aquilo na lei, e o agente respondeu tudo isso para ele. Então, estou muito feliz com esse nosso agente que a gente criou aí, muito empolgado, e eu quero ver você usando esse agente e indicando esse agente para outras pessoas aí. Nossa página do agente já está no site da Sales Retention, o link está aqui embaixo, www.salesretention.com.br. Até dia 31 nós estamos liberando uma oferta aí por R$ 297 para você ter acesso a 50 agentes para que você possa usar aí na tua empresa durante 6 meses. Beleza? Você falou com o Márcio Canto, um abraço, seja feliz, sucesso!